Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de maio e essa edição do Câmara Notícia começa ao vivo agora, já com as informações sobre as investigações da Polícia Federal envolvendo o presidente da República e o senador Aécio Neves, além de outros políticos. O presidente Michel Temer fez agora há pouco, por volta das 4 da tarde, um pronunciamento rápido sobre essas chamadas ações coordenadas da Polícia Federal, onde teria sido gravado um áudio do presidente dando aval para garantir, através de pagamento de propina, o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Temer afirmou durante o pronunciamento que não vai renunciar e a gente acompanha ele agora. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que me guiará. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. E esse novo escândalo na política brasileira começou após a publicação de uma série de reportagens que foram divulgadas no início da noite de ontem pelo jornal O Globo. A principal denúncia é justamente a gravação pelos donos da JBS do presidente Michel Temer dando o aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha, como nós mencionamos antes.
Joesley Batista e o irmão dele, Wesley Batista, sócios da JBS, que é uma das maiores produtoras de proteína animal do mundo, realizaram gravações como uma forma de delação premiada. Exatamente às 7h30 da noite, o site do jornal O Globo soltou 3 reportagens do jornalista Lauro Jardim referentes ao que foi chamado de ações coordenadas da Polícia Federal realizadas pela primeira vez dentro da Operação Lava Jato. Foram 7 ações e em uma delas foram gravados áudios do presidente da República, Michel Temer, autorizando o pagamento de propina para uma pessoa indicada por ele, o deputado Rodrigo Rocha Lures, do PMDB, com o objetivo de comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em outra ação coordenada, o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, foi gravado pedindo R$2 milhões a Joesley. O dinheiro foi depositado na conta de outro senador, Zezé Perrella, do PSDB de Minas Gerais. O dono da JBS também afirmou que Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, era o contato dele, Joesley, com o Partido dos Trabalhadores. Segundo a reportagem do jornal O Globo, nessas ações coordenadas, a Polícia Federal gravou e filmou diálogos e as entregas de malas e mochilas com dinheiro. As cédulas tinham os números de série informados aos procuradores e as mesmas malas e mochilas estavam com chips para que pudessem ser rastreadas. Assim que as informações foram divulgadas, os vereadores da Câmara de Campinas começaram a se manifestar. Pedro Tourinho, do PT, utilizou o tempo de liderança durante o segundo expediente para falar sobre o caso. A corrupção vai continuar existindo, infelizmente, mas nós temos que combatê-la a todo momento, em todas as formas possíveis, porque a única coisa que pode, de fato, garantir transparência para a coisa pública é a legitimidade das urnas. A nossa aposta, meus caros, tem que ser na democracia, tem que ser nas eleições diretas, tem que ser na transparência da coisa pública, na superação de eventuais diferenças aqui, para que a gente possa olhar para a presidência da República, para o Congresso Nacional, com o mínimo do mínimo de respeito. É isso que eu peço a todos aqui. O vereador Gilberto Vermelho, do PSDB, falou sobre a importância da apuração dos fatos. Esperamos que todos os fatos que venham acontecer nesse país, que sejam apurados. Nós, quando subimos nessa tribuna, vereador Marcos Bernardelli, durante o mandato passado, nós fomos muito enfáticos na questão da corrupção. Que nós não podemos, nós aceitamos que qualquer um político desse país faça o uso do seu cargo público para usar a corrupção. Outros vereadores também falaram sobre o caso, tanto no microfone à parte, como durante o tempo de liderança. Vamos aproveitar da oportunidade e fazer valer esse momento e mudar a política, mudar o perfil do político. E o senador Aécio Neves ele foi afastado das funções de senador pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Com essa decisão, Aécio pode frequentar o Senado, mas não pode votar. Fachin também negou a prisão do senador, que havia sido pedida pela Procuradoria-Geral da República. E agora a gente muda um pouco de assunto e vamos falar do que aconteceu aqui na Câmara de Campinas. O Dia Internacional contra a Homofobia foi lembrado durante a reunião ordinária de ontem. 2 vereadores de Campinas usaram a tribuna da reunião ordinária desta quarta-feira, 17 de maio, para lembrar o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. A data foi instituída para o combate às várias formas pelas quais se manifestam a homofobia, a lesbofobia e a transfobia. Foi no dia 17 de maio de 1990 que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Naquela época, a Organização Mundial da Saúde deu uma sentença que marcou o início, então, de uma longa jornada aí de reconhecimento, país por país, né, dessa definição pela OMS. Foram 4 anos até que todos os países membros das Nações Unidas tivessem adotado esse entendimento, pelo menos do ponto de vista formal. Segundo dados fornecidos pelo vereador em sua fala, em 2016, o Brasil foi considerado o país mais perigoso do mundo para homossexuais. Foi registrado um homicídio por dia motivado pela LGBTfobia. Existe uma epidemia de suicídios no Brasil. O suicídio tem crescido bastante, inclusive na nossa cidade. E existe uma relação, inclusive a Universidade de Colômbia dos Estados Unidos fez um estudo que vincula o suicídio com relação à homofobia,
inclusive dependendo da situação e do contexto, em contextos mais tolerantes, em contextos em que menos homofóbicos, em contextos em que o preconceito não aparece tanto, o número de suicídios cai. É muito importante falar disso aqui hoje, porque quem faz o discurso de ódio, no mínimo, é cúmplice, no mínimo, participa indiretamente de uma engrenagem que massacra vidas, provoca profundo sofrimento e provoca muitas mortes. Nós temos que escancarar, então, o preconceito que faz esse tanto de vítimas, esse tanto de gente que sofre tanto. Nesse sentido, é muito importante a gente reforçar a importância dos debates sobre gênero, sobre sexualidade, em todos os espaços. E em reunião com vereadores de Americana, o vereador e presidente da Câmara de Campinas, Rafa Zimbaldi, sugeriu a criação de uma frente parlamentar para a despoluição da represa de Salto Grande. O presidente da Câmara de Campinas, Rafa Zimbaldi, recebeu nesta quarta-feira membros da Comissão Especial de Estudos da Câmara Municipal de Americana para a despoluição da represa de Salto Grande. Os parlamentares vieram à cidade pedir o apoio do Legislativo campineiro para sensibilizar o ministro do Meio Ambiente, visando a liberação de verbas para resolver o problema, que é consequência da poluição do rio Atibaia, pois este recebe o esgoto de 13 cidades das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Rafa, que é ex-presidente do Parlamento Metropolitano, sugeriu que os vereadores apresentem um requerimento pedindo a criação de uma frente parlamentar para que o tema seja discutido pelas câmaras da região metropolitana de Campinas. Os vereadores de Americana estão se movimentando. Eu sugeri aí o debate dentro do Parlamento Metropolitano para que os 294 vereadores da nossa região metropolitana, aqueles que são atendidos pelo Rio Atibaia, exatamente para se unir e cobrar aí o Ministério do Meio Ambiente, a própria Presidência da República, para que tenha esse investimento aqui na nossa cidade. A presidente da Comissão Especial de Estudos para a Despoluição da Represa de Salto Grande da Câmara de Americana recebeu a sugestão com entusiasmo. É importante trazer para a frente parlamentar, inclusive algo sugerido pelo presidente desta casa, que foi muito bem recebido, nós vamos com certeza tocar essa ideia para frente, é dar essa força e mostrar também a importância da união do Poder Legislativo em nome de causas tão importantes como é o meio ambiente para toda a região, né? Rafa também apresentou uma moção de apelo ao Ministério do Meio Ambiente para que libere verbas para a despoluição do rio Atibaia. Nós estamos apresentando uma moção, com certeza nós teremos apoio aí dos outros vereadores, exatamente apelando ao ministro do Meio Ambiente para que traga esse investimento aqui para o nosso rio Atibaia. O relator da Comissão de Estudos de Americana conta que o documento será anexado a outras moções, mostrando a preocupação das câmaras da região com o tema. Existe uma verba em Brasília que ela vai ser utilizada para a despoluição de bacias. Então, nossa solicitação é para que o ministro destine essa verba aqui para o rio Atibaia e, graças a essa força política aqui que a gente está montando, junto a todas as câmaras municipais, esperamos que todos os vereadores de todas as câmaras assinem também essa moção de apelo. Estamos participando de uma comissão de estudos da represa, eu sou o relator da comissão, iremos arquivar todas essas moções de apelo junto ao relatório que iremos elaborar, iremos até o ministro conversar com ele para ver uma possível destinação dessa verba até o rio Atibaia. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Americana, este é um passo importante para a questão de abastecimento de água na RMC. Nós já estamos caminhando para que a história do nosso rio Atibaia mude e, consequentemente, a nossa represa hoje na cidade de Americana, que pode ser uma grande fonte de água, aí não só para a nossa cidade, mas para toda a região, visto o tamanho dela, a localização e a infraestrutura que ela tem. Eu acredito que essa aproximação com os outros parlamentares e com essas cidades envolvidas nisso tudo vai fazer com que nós conseguimos sensibilizar, vamos dizer assim, o nosso governo e que algo seja feito de forma imediata e que realmente seja efetivo para a nossa população. E a seguir tem as estreias do cinema na agenda cultural aqui no Câmara Notícia. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo?
ouvindo as pessoas, buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu gostaria de saber, quem doa sangue recebe alguma recompensa, como dinheiro, folga e outros benefícios? Selma, a doação ela é voluntária. E por ser uma doação, a gente tem trabalhado bastante na perspectiva da solidariedade e do altruísmo. Por isso, não existe nenhum pagamento, nenhuma remuneração, benefício relacionado à doação de sangue. O que existe é o atestado da doação para quem doa efetivamente. E aí, pela CLT, pela legislação do servidor público, ela pode conseguir a dispensa do dia de trabalho pela doação. Foi confirmado o primeiro caso de morte por H3N2 na cidade. Este é um subtipo do vírus da gripe. Foi confirmada pela Prefeitura de Campinas a primeira morte no ano por H3N2 na cidade. A vítima foi um homem de 78 anos que faleceu um mês após ser infectado pelo vírus. De acordo com as informações, ele não havia sido vacinado. O H3N2 é um dos 3 tipos do vírus da gripe, do vírus influenza. As pessoas conhecem muito bem o H1N1, mas existem 2 outros vírus também importantes do ponto de vista de ocorrência, de circulação e de potencial de gravidade, que é o vírus H3N2, que é o vírus predominante, pelo menos até o momento, no ano de 2017, e o vírus da influenza B, que vem se mostrando também presente no estado de São Paulo e em outras cidades do Brasil. A sazonalidade, ou seja, período com características favoráveis ao aparecimento da doença, é a responsável pela predominância de certos subtipos do vírus a cada ano. Nas 18 primeiras semanas de 2016, foram registrados 131 casos de H1N1 em Campinas. Neste ano, o vírus não apareceu e a vez foi do H3N2, que infectou 7 pessoas. De acordo com o especialista, diferente do já conhecido H1N1, o H3N2 atinge principalmente pessoas que pertencem aos chamados grupos de risco, como idosos, crianças, gestantes e indivíduos com a imunidade comprometida. O alerta, entretanto, é para que toda a população fique atenta. Se apresentarem síndrome gripal, e síndrome gripal nós falamos de febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, dor no corpo, um quadro sistêmico importante, devem procurar a unidade básica de saúde para serem tratados. A vacina, disponível em todos os postos de saúde da cidade, não precisa ser agendada. A imunização é eficaz para todas as variações da gripe e deve ser recebida todos os anos. Nós fazemos até um apelo, e relembrando que parte desse apelo é para que as pessoas não se preocupem em vacinar somente quando os casos começarem a ocorrer. É importante que se tenha em mente que a vacina vai levar um período de mínimo de 15 dias para que comece a induzir alguma proteção, e a proteção máxima vai se dar após 30 dias da vacinação. Então, quanto mais precoce a vacinação, mais precoce vai estar protegido, e quando as temperaturas começarem a cair de fato, e aí o risco de circulação dos vírus respiratórios, notadamente os da gripe, começar a aumentar, essas pessoas vão estar devidamente protegidas. E o vereador Marcelo Silva, do PSD, protocolou 2 projetos de lei na área esportiva. O primeiro projeto regulamenta o esporte aquático stand-up paddle,
nas lagoas e represas da cidade de Campinas. Do stand-up, que hoje você vai às praias, é lotada de stand-up, então eu falei, bom, por que não fazer aqui, regulamentar em algumas represas, por exemplo, a Lagoa do Taquaral, onde já se tem um pedalinho, né? Por que não nós criarmos o stand-up, que eu tenho certeza que vai fazer um sucesso tremendo, né? Eu imagino aquilo lotado de gente fazendo o stand-up, agora que a lagoa ela já não está poluída, né? Tem peixes, enfim. E o outro projeto de lei fala sobre a criação nos parques e nas praças do município de Campinas dos Slack Points, equipamentos públicos destinados à prática do slackline. E o segundo é o slackline. Hoje é aquelas fitas que as pessoas amarram nas árvores e caminham, né, entre elas. Acontece que amarrar nas árvores, obviamente, vai danificar, vai prejudicar a árvore, pode, enfim. Aí por isso que eu criei esses pontos, são pontos fixos que você vai amarrar a corda nesses pontos fixos sem prejudicar as árvores e o meio ambiente. E ontem a rua Delfino Sintra, no centro de Campinas, virou cenário de um treinamento para o atendimento de acidentes graves. Dia 17 de maio, 3 horas da tarde. Rua Delfino Sintra, centro de Campinas. Ocorrência de trânsito com múltiplas vítimas. Uma vítima em óbito no local, 4 vítimas que estado mais grave, 2 foram socorridas pelo helicóptero Águia, 3 vítimas em estado moderado e as demais aí vítimas em estado estável, aí, consciente e orientadas. Essas imagens que você acompanhou fazem parte de um simulado que aconteceu na tarde desta quarta-feira em Campinas. Esse é um simulado com todas as características de um fato real, é um cenário montado para parecer real, numa localização real, que é o centro da cidade. A gente está aqui na Delfino Sintra, em frente ao prédio da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. E o motivo disso é que, parecendo real, a gente consegue fazer com que as equipes de socorro sintam o impacto do desastre, do problema, no próprio ambiente real, que seria aqui o centro da cidade. Após a montagem da cena, às 15 horas e 4 minutos, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A partir daí, o protocolo seguido foi o padrão. Em 10 minutos, as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e até o helicóptero Águia chegaram até o local. O simulado é parte da comemoração do movimento Maio Amarelo, que alerta para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. O treinamento também fez parte da programação de um congresso internacional que acontece em Campinas. Essa semana a cidade de Campinas vai ser sede de um congresso importante, congresso internacional, que é o Congresso Mundial de Cirurgia de Emergência, que vai ser junto com o Congresso Brasileiro de Ligas de Trauma, Intergastro e Trauma. Então nós vamos ter uma série de atividades da área de saúde na cidade, e a intenção de fazer um simulado de atendimento a múltiplas vítimas é justamente para capacitar melhor as equipes de Campinas do atendimento pré-hospitalar e também da questão intra-hospitalar. Cada vítima da ocorrência é acompanhada por uma pessoa denominada sombra. O papel do sombra é direcionar e avaliar o trabalho do profissional responsável pelo atendimento. Essas fichas dos sombras, elas vão servir de material para fazer o que a gente chama de debriefing, que é uma discussão levando em consideração tudo o que foi feito, todo o atendimento, todo o socorro que foi prestado, para detectar pontos de melhoria, pontos de acerto, para que tudo isso se torne um instrumento de educação, um instrumento de treinamento. A análise dos atendimentos também foi feita por profissionais de Israel, que estão na cidade para o congresso. E nós aproveitaremos a experiência de um grupo de profissionais de Israel, que está aqui em Campinas, na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, participando do congresso, que vão depois fazer o debriefing, que dá os comentários sobre como foi feito esse atendimento. E hoje a agenda cultural está um pouquinho mais curta e você confere as principais estreias do cinema. Arthur controla os becos de Londonium até que ele conhece seu destino ao entrar em contato com a Excalibur. A partir daí surgem difíceis decisões a serem tomadas até partir para a luta contra um tirano que tenta destruir a família dele. Corra traz a história de um jovem negro que está prestes a conhecer a família da namorada caucasiana.
O comportamento excessivo da família o leva a descobrir mais tarde que eles escondem algo perturbador. Just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Antes que eu vá, traz a história de uma jovem que tem que mudar a sua vida perfeita um pouco antes de morrer, no dia 12 de fevereiro. Oh my God. What's she doing here? Watch this. E um talentoso médico em ascensão tem que supervisionar a transferência de pacientes depois que um hospital no Rio de Janeiro é fechado por falta de verba. Até que em meio a uma das transferências, uma criança desaparece e leva o médico para uma jornada perigosa. Esse é o enredo do longa nacional, O Rastro. Eu ajudo a decidir para que hospital cada pessoa vai. Essa foi a edição de hoje do Câmara Notícia. A gente se vê amanhã. Uma boa tarde.